Itoshi Rin, um dos personagens que sem sombra de dúvidas mais levantam questões na nossa fandom, principalmente pelo seu mente fossem tão distantes um do outro em nível de futebol e relação, sempre foram trabalhados juntos e tivemos com a conclusão da primeira fase do Blue Lock, esse berô com isso, é a alcunha dada pelo autor para o Itoshi. Só que ao longo do tempo eu fui prestando mais atenção nele e me deparei que não é tudo isso. E bem, o vídeo de hoje é justamente para mostrar que o Itoshi não é o maior, imagina. Para iniciarmos o papo, eu acho que talvez dá para mim confirmar que esse é o vídeo que eu mais quis fazer em toda a história do canal. Não pelo Rin em si, mas pelo fator que gerou sua alcunha ao longo da obra e como também existem tantas concepções em cima dele de maneira supérflua. Eu não tô me colocando como um ser superior por ver de outra forma, longe disso, cada um é aberto a ter suas próprias interpretações, mas justamente por isso, hoje eu vim trazer a minha. O substantivo ego flui nas digitações de toda a nossa comunidade. E já tendo lido diversos comentários sobre o próprio, foi percebido pela minha pessoa que talvez o Rin não seja esse mais egoísta de todo o Blue Lock, pelo menos não dentro desse termo. O ego é sempre ao longo da história da humanidade sendo trazido pela mídia de forma pejorativa. Vamos para alguns exemplos. Provavelmente você já teve alguma situação consigo ou com alguém próximo, onde por essa pessoa querer algo, só não querer repartir, por exemplo, uma bolacha recheada com um colega, já seria motivo bastante para você ser taxado assim. O demônio na religião é tratado como essa figura má. Tem casas no Brasil e no mundo todo que se você utilizar essa palavrinha sendo uma criança ou apenas estiver assistindo algo que cite isso, já seria o bastante para tu ficar de castigo, tomar uma bronca e em casos mais dolorosos, até uma surra. Eu não, por exemplo, no tarô, é o primeiro elemento do mal. Logo, não é à toa que atrelamos ele de forma negativa sempre. Só que se você se aprofunda um pouco mais nos estudos, ou pelo menos começa a pensar no aprendizado inicial em si, a existência do mal é o que faz polo do bem. Algo como o pro bem do mesmo jeito. Entretanto, o mal em si não é o oposto do bem, e sim apenas a ausência dele. Talvez você esteja se perguntando agora no vídeo, que danado esse cara tá falando? Por que danado tu entrou nessa questão? Bem, por causa que eu quero fazer uma analogia aqui. Se formos considerar o ego do preceito básico, sempre adequaremos ele ao negativo. Sendo que Blue Lock tenta nos mostrar o outro lado da moeda, velho. Veja que é muito evidencia isso, colocando sempre esses ideais nos nossos corações. Não adianta, velho. São poucas as histórias existentes em toda a humanidade que tivessem esses propósitos positivos que não desenvolvem algo em cima desse quesito da união faz a força. É claro que isso faz sentido. Ao decorrer da evolução da vida, são os grupos que constroem a sobrevivência. Os coletivos realmente nos dão essa impressão de que, para se perdurar, se for popular, justamente por ir no outro caminho, onde o ego em si não é como vemos no nosso mundo no dia a dia, e sim algo que representa força, poder, egoísta. Isagi Yoichi, aquela frase lá que o Bashira fala. E quando você ouve ela misturada com uma orquestra sinfônica, que pense num barulho lindo, viu, meu irmão? Deviam colocar como opening da obra até. Mas voltando ao tema, velho. Quando você se depara com o uso cotidiano na obra dela, dessa palavrinha egoísta, você não vê isso de forma negativa, como por exemplo, alguém que não quer dividir tudo. Você se sente hypado e animado. Tu se conecta com os personagens. Bora, pô, mostra o seu ego pro mundo, tá ligado? E fica em êxtase às vezes até. E, véi, o porquê tudo isso aconteceria? Eu acho que é por causa que o Kaneshiro tá tentando lhe mostrar que assim como o mal é a falta do bem, o egoísmo é a falta de amor próprio. Pode não ser exatamente isso a olhada, a interpretação de muitos, e beleza tu não concordar comigo, só que em si, o aprendizado que eu tirei com o Blue Lock é o de que devemos nos questionar. Algo é ruim por você achar negativo, ou simplesmente esse é um conhecimento tirado a partir do que outras pessoas lhe disseram? Esse telefone sem fio de conhecimento popular percorre diversos sentidos na construção daquilo que é
é a nossa personalidade nos dias atuais. E se você olha pro ego em si como algo negativo, você talvez esteja se limitando. É a mesma coisa que querer ser a pessoa mais boa do mundo inteiro. Ai, eu quero ser super bondoso, eu vou doar tudo que tenho, vender a casa dos meus pais, apostar tudo, multiplicar, comprar ela de volta e doar a outra parte. E não sei mais o que. Boy, as coisas negativas do mundo existem. Não há como negar isso. Só que tudo depende de como você vai usá-las. Existem diversas pessoas que possuem uma raiva dentro de si incompreensível. Nem elas mesmo entendem. Elas vão e usam ela pra bater nos outros por aí. Às vezes sim. Mas também existem as pessoas que têm essa raiva, mas transformam essa raiva como energia pra coisas positivas. É tipo você pensar na maconha. Dá pra se utilizar a maconha de forma negativa, mas também dá pra utilizar nos meios médicos, tá ligado? Pra auxiliar a saúde das pessoas. O problema em si não tá no fogo, e sim em pra que você usa ele. No caso, voltando agora pra Blue Lock, o problema em si não é você ser egoísta, e sim a forma como você sincroniza o seu ego com o egoísmo pra evoluir a si próprio. Pra mim, o Rin acaba que estando longe de ser o maior egoísta de toda a obra, justamente por ele estar embebedado no seu próprio egoísmo, que é aquele do conhecimento comum, que normalmente a mente sempre puxa de primeira. Ele se afogou no passado completamente, se isolando dos demais, com um propósito fútil. A sua jornada é interligada a partir de agora até o final da obra com o Isagi, justamente porque o Yoichi é a representação daquilo que seria a maneira ideal no olhar do Kaneshiro de utilizar o seu egoísmo. Nada de mais faz bem, mas também tudo de menos faz mal. Nossa existência é ligada diretamente à forma como nós queremos equilibrar as coisas da nossa vida. Eu não tô tentando com esse vídeo passar um papo de tenha uma vida super equilibrada, porque, isso não corresponde a todas as nossas vontades. Eu tô apenas tentando falar que podemos seguir diversos caminhos distintos, só que todos no final ainda se abstêm ao equilíbrio. Se tu quer equilibrar sua vida passando mais tempo na internet, mexendo no celular por várias horas, a teoria do equilíbrio vai lhe transformar numa pessoa antissocial, provavelmente com problemas de visão e sem vontade de viver. Se tu equilibrar sua vida passando mais tempo estudando, o resultado em um dos caminhos pode ser o mesmo, e até pior pela pressão que às vezes você vai colocar em si próprio, além da pressão dos outros ao seu redor. Não existe uma resposta apenas. O que existe são tentativas e erros na busca pelo seu equilíbrio, definido por apenas e somente você e aquilo que você quer se tornar. Eu fui mais além do que eu esperava com um videozinho de desenho asiático, mas eu espero conseguir ter compartilhado o meu olhar sobre o Rin e a forma como o ego possui mais de um significado, e isso tá presente na obra. Outro ponto bastante interessante é sobre o ego Jinpachi, né? Eu nem toquei nesse assunto, mas o criador do projeto possui essa palavra como seu nome justamente para provar de forma indireta que ela pode sim ter mais de um significado. Talvez o Kaneshiro tenha tentado fazer isso realmente, ou talvez não. De qualquer forma, fica aqui algumas das minhas ideias e o motivo do porquê o Rin, pra mim, não é o maior egoísta de toda a obra. Eu sou só um cara comentando por algum canto da internet. Um grande abraço, é nóis, tchau, tchau.